Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrastes nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se destruires teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, é generoso, é compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos, feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito temor.
Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que assim brilhe a vossa luz. E aí, você tem sido um bom ponto luminoso onde você está na vida, na família, no trabalho, na sociedade, também entre nós na igreja? Que tipo de presença você tem sido? Luz ou sombra? Ah, padre, eu sou luz e tal, mas eu fico escondido, né, na vida. É a metáfora aqui que Jesus conta, né? Uma luz é acesa e não pode ser colocada debaixo, né, da mesa, mas sim no candeeiro. O candeeiro, para quem não sabe, é um lugarzinho onde a vela fica no ponto mais alto para iluminar a todos ao redor, para dizer que um cristão luz é um cristão testemunha ou testemunho. Então, onde está tendo intolerância, cristão tolerante, respeitoso, chamado à comunhão, né? A cultura do bom trato, da delicadeza, da gentileza, né? Se está sendo uma pessoa muito egoísta, o cristão luz é aquele que se solidariza, que não pensa só em si, que não se preocupa somente consigo, mas também com a dor do outro, com a dor das pessoas na sua família, né? Enfim, que não fica só, né, buscando olhar para a sua própria vida. O cristão luz, então, não pode ser um cristão isolado no quarto, né, fechado. Inclusive, olha que interessante, com essa era do excesso de tela na sociedade, como tem cristão debaixo, né, da mesa dentro de casa, né? Ou seja, é aquela expressão assim: cadê fulano de tal? E não sei, está sumido, né? A gente nunca vê, está lá no quarto, né? Ou seja, está escondido, né? Não convive. Às vezes a família, né, a mãe faz ali o almoço com todo carinho, não almoça com a comunidade, né, ou seja, com a comunidade, seríamos nós aqui nos sacramentos, não almoça com a família, está sempre ali isolado no seu tempo, do seu jeito e na sua hora. E, inclusive, uma dica para vocês que têm filhos, crianças, que aqui vieram pedir
a bênção da sabedoria do estudo, né? Você estudante, assim, criança, adolescente ou jovem, você tem sido uma luz quase que debaixo da cama, lá no seu quarto, ou seja, isolado, fechado, entregue, abduzido, né? Atraído, né? Seduzido, encantado pela cultura das telas e está renunciando pai, mãe, avô, avó, visitas, porque é muito dentro, né, do seu esqueminha. Pode ter certeza que você terá mais cedo ou mais tarde problemas de depressão, solidão, vazios existenciais, ou seja, pessoas com dificuldade às vezes de socializar, porque essa cultura do excesso de tela vai levando para esse abismo, o abismo das distâncias humanas. O ser humano é só no virtual, né? Por isso eu vejo, inclusive na minha própria família, com os meus sobrinhos, como que a cultura mais jovem hoje ela é monossilábica. Não, a vocês pais, adultos, avós, então fica com olho clínico, né? Como que essa geração que já nasceu na tela, ela tem dificuldade de interagir com pessoas, né? Ela é boa ali no videogame, no celular, com os amigos do celular, mas a hora que está ao redor da mesa com a pessoa de carne e osso, é puro egoísmo, isolamento, né? Fechamento, tudo é na base das duas letrinhas, beleza, ok, tá certo. Eu lembro brincando com a minha sobrinha, uma sobrinha adolescente, e aí perguntando e ela sempre devolvendo monossilabicamente falando. Você está percebendo como que você conversa monossilabicamente? É assim, meus irmãos, a geração atual, se vocês da geração atual não se educarem, ou não se permitirem ser educados, se vocês adultos não se dispuserem a essa educação para o bom convívio, provavelmente vocês estarão sendo coniventes com a geração com mais e mais e mais problemas de convívio humano, mais e mais vazios, depressões, crises de ansiedade, desestruturação emocional, né? Pessoas que podem até ter muito QI, muita capacidade de aprender, de fazer a prova, de passar num bom concurso, né? Num curso mais exigente, mas não tem muita capacidade de ser gente, de conviver com os outros, né? De lavar um prato. Aliás, isso já não tem a ver só com a geração atual, não, né? Como que a educação, muitas vezes dentro de casa, nos deseduca para a falta de solidariedade na família. Eu gosto sempre de pensar assim, o feminicida, né? Aquele filho egoísta, narcisista, extremamente apegado só aos seus interesses, que inclusive vão explorar os próprios pais. De onde eles nascem? De onde eles vêm? Da educação do pai e da mãe, né? Que deixou, que não envolveu, que não ensinou, que não dividiu tarefas dentro de casa, que não ensinou nem a arrumar a cama ao levantar, que não ensinou assim, olha, eu faço o almoço, vocês filhos vão lavar as vasilhas, que não envolveu os filhos nas coisas mais cotidianas. Resultado, esse filho não tem inclusive a capacidade de dizer obrigado a você, mãe, por ter trabalhado a manhã inteira no almoço, ou às vezes o pai também, é muito raro, mas hoje também já tem pais com colaboração um pouco mais sensível, e que vão achar que você é uma empregada, só isso. É coisa triste, né? Então, mãe, principalmente, porque sabemos que muito da educação familiar passa por vocês, e pais também. Que tipo de educação, né? Se a gente está aqui nessa missa pedindo a Deus sabedoria para os estudos, uma pessoa bem educada começa dentro de casa. Não é só na escola, na faculdade, no curso técnico, no cursinho que está fazendo lá da terceira idade, não. Uma pessoa bem educada é uma pessoa capaz de conviver bem, de bem conviver, inclusive ou primeiro até dentro de casa. Então peçamos a Deus esse dom da sabedoria, essa porção do Espírito, da inteligência e da sabedoria, para que tenhamos cada vez mais pessoas capazes de serem gentis, bem relacionadas dentro de casa, capazes de serem mais solidárias, que não fiquem tão entregues aos excessos das suas vidas, mas que enxerguem também toda uma vida que é entregue dentro de casa, toda uma vida que é sacrificada dentro de casa para que você viva. E que pai e mãe não é empregado de filho, né? E que pai e mãe, um dia vocês, avós,
pais, avós, também não são pais dos vossos filhos, ou seja, os netos, né? Mas que tem um lugar muito especial, mas que é de avô e de avó, e não de um pai segunda edição, né? Uma espécie de retorno, né, para o lugar. Então que tudo isso venha dessa luz, desse lugar de realçar o sabor, né? As duas imagens do Evangelho de São Mateus, onde Jesus está dizendo para os discípulos e para nós hoje: vós sois sal da terra. Para que serve o sal mesmo? Vocês já perceberam, já conseguiram listar um pouquinho na vida de vocês quais os recursos, né, do sal para a vida humana? Às vezes a gente usa o termo assim: o sal serve para dar sabor ao alimento. Sal não dá sabor, alimento já tem sabor, sal realça o sabor, porque parece que o alimento está ali, né? Um isopor, você vem, joga o sal, aí tem gosto de carne, tem gosto de ovo, né? De peixe. Não, o alimento ele já tem os seus recursos, nutrientes e o seu sabor. O sal é para realçar ou conservar. Olha que imagem linda para a gente guardar para a vida. Sal não dá nada, sal conserva, sal realça, sal cura, né? As instâncias medicinais do sal. Então tem muitas pessoas que vão ao sal, a tratamentos à base de sal. Essa semana mesmo eu estava com uma virose dessas de verão, né? Muito pesadas, inclusive estou ainda me recuperando da fraqueza que ela deixou em mim, que foi uma coisa horrorosa. Há muito tempo eu não tinha essa desidratação. E aí o que é que o médico resolveu me propor para me tratar? Tome sal com açúcar e água. Qual que é o nome desse trem mesmo? Soro fisiológico. E era assim, 1 litro por dia e 2 de sucos, né? Água ou suco. Então eu tinha que ficar lá, aquela água doce e salgada. Então olha a propriedade do sal: curar, reidratar. Então vós sois sal. Você tem ajudado a conservar, a realçar ou a curar as pessoas ao seu redor. A sua presença, não sei se é salítrica que fala, né, com propriedade de sal. A sua presença é uma presença que traz, evoca essas imagens do sal. E tem outras ainda do sal que poderíamos recordar, né? Então, cristão sal é cristão saboroso, né? Cristão que ajuda a curar, é cristão que ajuda a conservar. Então, na família, você tem sido sal ou uma presença insossa, né? Você, filho, que tipo de sal você está sendo aí na família, né? No trabalho, nos estudos. Então, peçamos a Deus essa graça, esse dom dessa sabedoria, desse sabor. Inclusive sabedoria vem de sabor, que tem tudo a ver com o sal. Depois a segunda imagem: vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma luz. Uma pessoa que tem tal dom não é para ficar escondido dentro do celular, dentro do quarto, né? Dentro de casa. Uma pessoa luz é para iluminar, né? Tem até bloco de carnaval aí, né, que fala algo do tipo assim: luz foi feita para iluminar, né? Então brilha. Acho que é um nome de bloco, algo parecido por aí. É isso, luz é para brilhar, gente. Não é para queimar, ofuscar, mas luz só serve para iluminar, nesse sentido da luzinha lá do candeeiro. Mas na era da eletricidade, né, a eletricidade aí que também gera luz, serve para transmitir muitas outras energias. Mas aqui na imagem da luz é isso, luz é para iluminar. Você tem sido um cristão luminoso? E quais as propriedades da luz? Podemos assim também evocar como fizemos com o sal, né? Propriedades da luz, né? Tá tudo escuro, como salva da escuridão no caminho uma luzinha ali no final do túnel, não é? Está escuro, alguém acender uma vela na porta da igreja, a gente já tem direção. Então luz dá direção, luz indica caminho, luz aquece do frio. Quantas pessoas vivem frios existenciais tão profundos hoje, não? O frio da solidão, o frio das doenças psicossomáticas, né? O frio da morte, né? O frio das perdas, né? De vigor, de saúde, de trabalho, né? De saúde, de segurança, de tantas coisas. Então, uma pessoa luminosa, ela ajuda a conduzir o caminho, a seguir, a fortalecer,
a de fato a pessoa se revigorar. Essa semana mesmo, né, diante do frio da morte, eu acompanhei uma família, né, que uma das coisas mais tristes assim que poucas vezes eu vi na minha vida, uma mãe e um pai de 50 e poucos anos com o irmão enterrando o outro irmão de 20, 21 anos, né? O Tiago Fortini, talvez alguns até conheçam, e os pais aqui em Belo Horizonte, figuras públicas, e uma luta incansável do Tiago ao câncer. Um jovem com uma fé que parecia adulto pronto, né? Inclusive até para morrer, de tamanha sabedoria que aquele jovem trazia, onde ele consolava os pais diante da via crucis daquele câncer tão agressivo. E o Tiago foi vencido pela doença, mas não foi vencido pelo desânimo, mas não foi vencido também pela tristeza, pela desesperança. Tiago fisicamente morreu, mas ele deixou tanta sabedoria, tanto sabor, tanta luz para essa família, talvez até alguns aqui conheçam. Então percebe que diante, né, dos frios da vida presente, uma pessoa luminosa, ela é um dom precioso de Deus. E para aquele casal, como falava outro dia com a mãe, a Cristiana, e ela dizia: padre, ainda devastada, ainda em choque. E aí eu falava: minha cara, mortes assim, primeiro sentimento é ausência de sentimento. Mortes assim, acidentes, tragédias, onde invertem a lógica, pais enterrando filhos, a primeira realidade que a gente experimenta é a ausência de tudo, até mesmo de capacidade de nomear a dor. Aí depois, perseverando na vida, com o tempo a gente vai se redescobrindo. Aí vem as etapas da raiva, da tristeza, da revolta, onde parece que deu algo errado, que Deus não escuta. Depois a da tristeza, né? Enfim, as etapas do luto. E eu falo que Deus é tão paciente com a gente que inclusive Ele está na própria ausência de sentido que alguém pode ter diante de enterrar um filho, né? A ausência de sentido onde parece que Deus ficou surdo às nossas preces, às nossas orações. Então tudo isso um cristão luminoso pode causar em nós. E o mais estranho que possa parecer, né? O Tiago foi vencido por uma doença, né? Por uma célula cancerígena, mas ele não perdeu a luz nessa vida. E aqui eu fico pensando, quanto de luz esse jovem conseguiu produzir com seus 21 anos? E às vezes tem pessoas com 50, 60, 70, que é tão pobre na sua luz pessoal, né? É uma pessoa tão subtraída na vida, na família, na fé, na profissão. É uma pessoa tão complicada, tão pesada, queixosa, lamuriosa, intrigueira, enfim, cheia de vícios e de obscuridades da vida. E às vezes uma pessoa tão jovem deixa tanto que não tem a ver com o tempo para nós. Então, que tipo de cristão você está sendo? Fiquemos por aqui assim, porque se não está sendo luz, que bom que você está nessa missa para escutar esse evangelho e essa pregação, porque afinal de contas, cristão é para iluminar, cristão é para brilhar. E já que o jargão é carnavalesco, que seja carnavalesco a nossa mensagem. Cristão é para brilhar, não a luz artificial dos excessos para alguns no carnaval, que inclusive no carnaval, qual é o seu lugar nessa capacidade de celebrar a alegria da vida? Seja uma luz ponderada, né? Brilhe, mas não segue as pessoas nos excessos, né? Tão perigosos neste tempo. Então que Deus te dê a capacidade de, se é cristão é para brilhar, e se cristão é para brilhar, brilhe em tudo isso que eu falei, na alegria da vida, na esperança, no bom convívio em casa, na cultura da gentileza, da delicadeza, num tempo da truculência, num momento em que o nosso país, algumas previsões falam que vamos aumentar na agressividade uns com os outros, nas divergências políticas por conta dos anos eleitorais. Eu quero ter mais esperança que depois desses últimos anos a gente tenha aprendido ao menos
a se respeitar mais nas diferenças, né? A fortalecer mais o espírito de fraternidade e não de agressividade, porque essa impulsividade animalesca toda causa tanto mal, adrenalina nos laços que levam anos para se purificar, às vezes, no trabalho, na família e na igreja. Então, sim, que neste ano, onde você está precisando de ser mais luminoso, onde você está precisando de pedir mais a graça de Deus para você realçar o sabor, conservar ou curar, iluminar a vida que anda tão frágil e vulnerável. No instante de silêncio, peça a Deus então o dom mais necessário e que Ele passa também para os que aqui estão pelo pedido da graça do estudo. E olhando agora para as luzes do altar, as velas, nesse lugar da presença de Deus, professe a sua fé também, dizendo em quem nós acreditamos, qual é a fonte do nosso brilho, da nossa luz como cristãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao bom Deus que atenda às nossas súplicas, a de todos os que dirigem a Ele com o coração humilde e confiante. Por isso rezaremos juntos: Senhor, ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. Para que a Igreja seja permanente testemunha do valor da honestidade, dissipe a escuridão do egoísmo e faça resplandecer a luz de Cristo mediante o anúncio do Evangelho, rezemos ao Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra. Para que as autoridades políticas, civis e religiosas se dediquem à promoção do bem comum e incentivem, também nas redes digitais, o diálogo respeitoso na sociedade, rezemos ao Senhor. Para que o nosso santuário seja lugar de acolhida, solidariedade, reconciliação e espiritualidade, rezemos ao Senhor. Pelos dizimistas de nossa paróquia, para que vivam o dízimo com fé, partilha e compromisso, sendo sal da terra e luz do mundo, rezemos ao Senhor. Oremos a oração do dizimista que está no folheto. Deus, Pai de amor, que tudo nos dai com generosidade, nós os agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações que vosso amor nos faz experimentar. Agradecemos porque estáis presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos como dízimo aquilo que nos deste, o fruto do nosso trabalho e de vossa bondade. Queremos exercitar nosso coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênção e fecundidade. Amém. Por todos os estudantes que aqui vieram pedir a porção da sabedoria do alto,
para viverem mais um ano de aprendizado. Que ela também seja derramada em seus lares, em suas vidas familiares e alguns profissional, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. No instante de silêncio, também dirija a Deus a sua prece, a partir da iluminação da palavra de hoje. Na sua intenção, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo. É o que vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.